Fala aí, primos, beleza? O Warren Buffett provavelmente vai ser eternizado como um dos maiores gurus de investimentos de todos os tempos. E nos momentos de professor dele, ele sempre comenta sobre vários erros, várias baboseiras que os investidores cometem. Então eu separei 3 dos principais erros que ele sempre levanta que os investidores cometem e que os investidores continuam cometendo. Então eu espero que esse vídeo te transforme em um investidor muito melhor. Primo, antes de mais nada, não deixa de se inscrever no canal, clica no botãozinho do inscreva-se, assina o sininho lá, clica no botãozinho para ser notificado quando os vídeos novos saírem e também porque é muito importante para eu entender se esse vídeo faz sentido para você e você quer ver mais aqui no canal, beleza? Então vamos lá. Eu levantei 3 erros muito importantes que o investidor não pode cometer, mas acredite se quiser, continua cometendo. E é muito provável que você também cometa pelo menos um desses 3 erros com a sua carteira de investimentos. Então vamos começar com o primeiro deles. A primeira lição que o Warren Buffett coloca é que você sempre precisa se importar com os preços, mas não de uma forma banal. Vamos falar um pouquinho melhor sobre isso. A taxa de juros ela está caindo e você vê toda vez, pela 12ª vez a taxa de juros caiu, a Selic está baixa. Então conforme a taxa de juros cai, os custos começam a ser cada vez mais representativos. A gente precisa se importar com as taxas porque a taxa de juros ela está caindo pra caramba. Então quando a taxa de juros estava em 14%, se você pagava 1% de custo, existia uma relação. Mas quando a taxa de juros está quase em 6% e você continua pagando 1% de custo, essa relação ficou muito maior. Então você precisa tomar cada vez mais cuidado. E o maior cuidado que você tem que tomar é quando você investe principalmente em fundos de ações e fundos multimercados. Por quê? Primeiro ponto. Nem sempre a taxa de performance dos fundos é justa. Porque imagina que você investe num fundo multimercado e você vai sempre pagar uma taxa de performance sobre a rentabilidade que exceder o CDI, por exemplo. Talvez isso daqui não seja muito justo, porque um fundo multimercado investe uma parte do dinheiro dele em investimentos conservadores, que tendem a acompanhar o CDI, e uma parte dele investe em ativos agressivos, em que um ano vai subir muito e um ano vai cair muito, Pelo menos se eu não colocar um esforço em cima disso. E quando isso acontece, a gente está pagando uma performance acima do CDI para um investimento que não necessariamente investe 100% dos ativos atrelados ao CDI. Tá meio que assim, se o CDI, a taxa de juros for 10% e o fundo investir em ativos que seguem o CDI, mas ele tentar achar alguns melhores que rendam 11%, etc., tudo bem. Agora, se ele investir uma parte dos ativos em ações que tem ano que sobe 30% e ano que cai 30%, talvez não seja tão justo assim. Segundo ponto principal, nem sempre o fundo tem uma performance positiva. Igual eu citei, você pode acabar se dando mal e perdendo dinheiro. E em terceiro, a gente falou da taxa de performance, mas existe uma taxa de administração que você sempre paga. Então, se você investir em alguma coisa que caiu, ou seja, que não foi bem, ou que foi até mal, você vai pagar a taxa mesmo assim. Então tome muito cuidado com os custos. Warren Buffett nos alerta, mas a gente insiste em cometer grandes cagadas, E se você pensa que isso é pouca coisa, eu estava almoçando com meu amigo Thiago Reis da Suno Research e ele estava me contando o que aconteceria se o Warren Buffett tivesse investido todo o patrimônio dele, ao invés de colocar em ações diretamente, ele tivesse colocado em um fundo que segue os moldes aqui do nosso padrão de taxas, que é 2% de administração e 20% de performance. Warren Buffett teria aberto mão de 90% do rendimento dele. Primo, você tem noção? Warren Buffett tem todo aquele patrimônio, ele teria aberto mão de 90% da rentabilidade que ele teve se ele tivesse investido em um fundo que paga 2% de administração e 20% de performance. Então, primos, o que a gente tira disso? Que a gente precisa reanalisar muito bem aonde estão nossos investimentos para que a gente não gaste tanto dinheiro em taxas, porque no curto prazo a gente nem vê, mas no longo prazo é porrada. Segunda lição valiosíssima que o Buffett passa para a gente é que o tempo nunca ganha da taxa. E por que ele fala isso? Eu vou tentar trazer para o nosso mundo aqui. Imagina que você se depara com uma possibilidade de investir num Tesouro IPCA 2045.
né? Um título do Tesouro que tem um vencimento em 2045 e tem um rendimento relativamente bom. E a outra possibilidade é você investir em um CDB com um vencimento de 3 anos. Então vamos lá. O Tesouro IPCA, pelo menos na data desse vídeo, ele vence em 2045 e tem um rendimento de inflação mais 5,18%. Já o CDB, ele tem um rendimento de inflação mais 5,30%. Então, o que as pessoas geralmente fazem? Pô, eu vou investir no CDB porque paga mais. Onde você investe, Kaique? Eu investiria no Tesouro. Você já entendeu? Ah, aí está aprendendo alguma coisa com os vídeos, hein, cara? Mas eu não posso resgatar, né? Senão eu perco. Você pode perder, mas não necessariamente. Você pode ganhar até mais. Então, vamos lá. O que acontece? As pessoas querem investir onde paga mais, onde tem mais taxa. Só que é aí que as pessoas estão enganadas. Porque se eu investir num CDB, ele vai vencer daqui a 3 anos, eu pago imposto de renda. Aí eu vou investir em outro CDB para 3 anos, pago imposto de renda. Outro CDB, pago imposto de renda. E eu vou seguindo esse fluxo o tempo todo. Então eu só vou tendo rendimento sobre o meu valor líquido e não o valor bruto, né? Então, imagina que eu investi e ganhei R$1.000. Aí eu paguei R$150 de imposto, né? Então eu investi, ganhei R$1.000, paguei R$150 de imposto, me sobrou R$850. Então eu vou colocar esses R$850 para trabalharem para mim e não esses 850 mais os 150. Quando você vai investindo para títulos que tem um prazo um pouco mais curto, você vai sofrendo com o IR. Enquanto que um título mais longo, como o Tesouro IPCA 45, você só vai pagar imposto lá na frente. Então todo esse valor bruto vai rendendo a seu favor. Mesmo que ele tenha uma taxa de rentabilidade menor, muitas vezes ele vai ganhar muito em termos de rentabilidade. Eu puxei até uma coisa muito interessante. Você sabia que o Warren Buffett fez uma aposta contra o mercado, Kaique? Ele lançou um desafio. Qual foi o desafio? Ele lançou um desafio para o mercado falando o seguinte: cara, eu vou apostar $1 milhão com quem quiser jogar contra mim. Ele falou que ia escolher um fundo passivo, ok? Então ele ia escolher um fundo passivo que segue o S&P. O S&P é o Ibovespa dos Estados Unidos, tá? O fundo passivo ele acompanha o rendimento do S&P, tá? Então ele ia escolher um fundo passivo e ele apostou contra outros gestores que poderiam escolher fundos ativos, ou seja, fundos que tendam a desempenhar melhor que o S&P, ou seja, aquele fundo que quer mais rentabilidade que o S&P. Ele apostou $1 milhão contra essas pessoas que tentam ganhar da bolsa. E o número, Kaique, foi o seguinte: o fundo que o Warren Buffett escolheu rendeu 7% ao ano. E a média desses outros fundos que as pessoas escolheram rendeu 3%. 3%. Porque tem ano que rende, paga taxa. Ano que não rende, não fez sentido, porque quando você quer ganhar de algum índice, você pode perder até mais. Então Warren Buffett ganhou sem muito estresse. Olha que beleza. Porque ele está olhando para o tempo e não só para a taxa, para a rentabilidade. E é isso, primos, que vocês precisam ver também. E o terceiro ponto que o Warren Buffett diz é que diversificar pode ser um erro. Por que ele diz isso? Porque geralmente quando a gente começa a chegar ali na casa dos R$250 mil, né, a gente começa a querer diversificar, comprar outros investimentos, não colocar todos os ovos na mesma cesta, né? É um senso comum, né, que as pessoas falam. Mas nem sempre as pessoas estão corretas. Diversificar é bom, mas diversificar demais se transforma numa pulverização. E isso não pode acontecer, porque eu compro uma empresa aqui, um investimento de renda fixa, legal, estou diversificado. Mas se eu compro 200 bilhões de investimentos diferentes, eu pulverizei minha carteira. Então é quase como se eu não conseguisse mais gerenciar ela. E para isso eu começo a comprar empresas ruins, investimentos que não são tão bons, investimentos que eu não conheço muito bem. E isso daqui apresenta um grandiosíssimo risco no longo prazo. Por isso o que eu sempre digo é: tenha uma carteira simples. Às vezes uma carteira simples vai te render mais do que uma carteira superativa que quer ganhar sempre. Uma carteira simples te economiza tempo e te faz ganhar foco. Porque quando você tem foco nas suas aplicações, você pode fazer macromovimentos, né? Você pegar isso daqui e realocar em alguma outra coisa. Quando você tem um monte de coisinha, às vezes você vai falar: eu não vou mexer nisso daqui que tem pouquinho. E aí você tem um grande problema. E uma dica adicional é o seguinte:
não tome a decisão de sair de uma empresa boa no longo prazo só por causa do preço dela. Porque às vezes essa movimentação, pular de galho em galho, pode te atrapalhar muito, porque você vai pagar corretagem, você vai pagar imposto de renda, talvez você perca o timing. É impossível você acertar sempre o que a gente chama de o cu da mosca, que é o preço ideal, comprar na mínima, vender na baixa. Então pense duas vezes antes de vender uma empresa boa apenas por causa do preço dela. Espero que você tenha gostado muito do vídeo de hoje. Não deixe de curtir esse vídeo, isso é importantíssimo aqui para a gente do Primo. E espero você no nosso próximo. Um abraço e até lá.